Imagine entrar em um templo na Índia. Um sacerdote brahmane te pede para pressionar o polegar em uma almofada de tinta. Ele anota alguns detalhes básicos, seu nome, data de nascimento. E então desaparece numa biblioteca repleta de folhas de palmeira antigas. Horas depois, ele retorna, segurando uma folha frágil, amarelada pelo tempo, escrita em uma caligrafia arcaica de mais de 1000 anos atrás. E começa a ler. Seu nome completo, os nomes dos seus pais, sua data exata de nascimento, eventos específicos da sua vida que nenhum estranho poderia saber. Aquela cirurgia que você fez aos 12 anos, o acidente de carro aos 23, a perda que te marcou profundamente. Tudo está escrito. Tudo aconteceu exatamente como a folha dizia. E então, ele vira a página e começa a revelar seu futuro. Bem-vindo ao Nadi Shastra, as folhas do destino, o sistema de adivinhação mais enigmático e controverso já criado. Hoje você vai descobrir como funciona, quem as escreveu e por que milhões de pessoas acreditam que seu destino foi registrado há 5.000 anos, antes mesmo de você nascer. Tamil Nadu, sul da Índia. No templo de Vaiteswaran Koil, existe uma biblioteca diferente de qualquer outra no mundo. Não há computadores, não há índices alfabéticos modernos, apenas pilhas e pilhas de folhas de palmeira antigas, preservadas em óleo, organizadas por um sistema que parece impossível. Estas são as folhas Nadi. E segundo a tradição, elas contêm a biografia completa de milhões de pessoas. Passado, presente e futuro. Mas não de todas as pessoas. Apenas daquelas que estão destinadas a encontrá-las. O processo é surpreendentemente específico. Primeiro, você fornece sua impressão digital do polegar. Direito para homens, esquerdo para mulheres. Essa impressão digital é a chave. Segundo a tradição Nadi, cada padrão de impressão digital corresponde a uma categoria específica de folhas. Não é seu nome que importa. Não é sua nacionalidade. É a biologia única da ponta do seu dedo que abre o arquivo certo. O sacerdote Nadi, chamado de Nadi Reader, usa essa impressão para localizar um conjunto de folhas na biblioteca. Pode haver dezenas, às vezes centenas de folhas com o mesmo padrão de impressão digital, e então começa o processo de verificação. O sacerdote lê a primeira folha em voz alta, em tamil antigo. Ele faz perguntas sim ou não. É este o nome do seu pai? Não. Próxima folha. Sua mãe se chama assim? Não. Próxima folha. O processo pode levar horas, às vezes dias, e às vezes a pessoa nunca encontra sua folha, porque nem todos têm uma. Segundo a tradição, apenas aqueles cujo destino incluía encontrar as folhas têm uma escrita para eles. Mas quando a folha certa é encontrada, o que acontece a seguir deixa até os céticos em silêncio. As folhas Nadi são escritas em Vatezutu, uma forma arcaica de escrita tamil que não é mais usada há séculos. Os sacerdotes modernos passam anos aprendendo a ler essa caligrafia antiga. E o que está escrito nelas é impossível. Relatos documentados de pessoas que encontraram suas folhas descrevem uma precisão assustadora. Um homem de Londres visita Tamil Nadu em 2015. Sua folha lista seu nome completo, incluindo o sobrenome ocidental que não existe na Índia. Lista os nomes de seus pais, também ocidentais. Descreve que ele trabalha com máquinas que pensam, uma descrição arcaica de programação de computadores, algo que obviamente não existia quando a folha foi escrita. A folha menciona que ele sofreu um acidente de moto aos 19 anos, quebrando a perna esquerda. Ele confirma. A cicatriz ainda está lá. E então menciona algo que ele nunca contou a ninguém. Que ele quase se casou aos 25 anos, mas a noiva cancelou o casamento 3 semanas antes. Exato. Até o número de semanas está correto. Outro caso, de uma mulher australiana em 2018. Sua folha descreve que ela teve uma doença silenciosa que quase a matou aos 32 anos. Ela confirma câncer de ovário, diagnosticado aos 32, que quase não foi detectado a tempo. A folha menciona que ela tem 2 filhos, mas quase teve 3,
referência a um aborto espontâneo que ela nunca discutiu publicamente. Como essas informações íntimas, impossíveis de saber, estão escritas em folhas de palmeira que datam de séculos atrás? E mais importante, se o passado está correto com essa precisão, o que dizer do futuro que elas revelam? Segundo a tradição hindu, as folhas Nadi foram escritas pelos Saptarishis, os 7 grandes sábios da antiguidade védica. O principal entre eles foi Agastya Rishi, considerado um dos maiores videntes da história indiana. Outros incluem Bhrigu, Vasishta e Atri. Estes não eram homens comuns. Segundo os textos védicos, os Saptarishis viveram por séculos, alguns textos dizem milhares de anos. Eles possuíam conhecimentos impossíveis de astronomia, matemática, medicina e, mais importante, da natureza do tempo. A história conta que os Saptarishis entraram em um estado de meditação profunda chamado Samadhi. Nesse estado, eles acessaram os registros akáshicos, uma espécie de biblioteca cósmica onde tudo o que já aconteceu e tudo o que vai acontecer está gravado. Imagine o Akasha como uma nuvem universal de informação, não física, mas energética. Cada pensamento, cada ação, cada evento, tudo fica registrado nessa memória do universo. E os Saptarishis, através de meditação e disciplina espiritual extrema, conseguiram ler esses registros. Eles viram as vidas de milhões de pessoas que ainda nem tinham nascido e começaram a escrever. Linha por linha, em folhas de palmeira preservadas em óleo, eles documentaram biografias completas. Nascimento, família, eventos marcantes, desafios, oportunidades e morte. Segundo a tradição, esse processo levou décadas. E quando terminaram, deixaram as folhas sob a custódia de guardiões famílias de sacerdotes brahmanes que as preservariam através dos séculos. A promessa era simples. Quando chegasse o momento certo, as pessoas destinadas a encontrar suas folhas seriam guiadas até elas. Espiritualidade, misticismo ou algo mais? Então, como explicar as folhas Nadi? 3 teorias principais competem pela resposta. Teoria 1. Fraude elaborada. Céticos argumentam que o sistema Nadi é um truque sofisticado de leitura fria. A ideia: quando você agenda a visita, os sacerdotes fazem pesquisa prévia, redes sociais, registros públicos, conversas casuais com guias turísticos que trazem visitantes ocidentais. Durante a busca da folha, que pode levar horas, eles compilam informações e então leem essas informações como se estivessem escritas na folha antiga. O problema com essa teoria? Ela não explica casos onde pessoas visitaram sem aviso prévio, ou onde detalhes extremamente íntimos, abortos, pensamentos suicidas, segredos de família, foram revelados sem qualquer possibilidade de pesquisa prévia. E não explica como folhas físicas, datadas por carbono 14 em centenas de anos, contêm informações sobre tecnologias modernas descritas em linguagem arcaica. Teoria 2. Registros akáshicos. Explicação espiritual. A explicação tradicional hindu. Os registros akáshicos são reais. Tudo no universo é energia. Energia não se cria nem se destrói, apenas se transforma. Cada ação, cada pensamento, cada evento deixa uma impressão energética no campo quântico do universo. Pessoas com disciplina espiritual suficiente, como os Saptarishis, podem acessar essas impressões. É como sintonizar um rádio na frequência certa. A informação sempre esteve lá, mas você precisa do receptor adequado. O passado já aconteceu, então está claramente gravado. Mas o futuro? Segundo essa visão, o futuro já existe em estado potencial. Todas as probabilidades já estão escritas no campo quântico. Os Saptarishis apenas leram a linha do tempo mais provável para cada indivíduo. Isso explicaria a precisão do passado e a natureza, às vezes maleável, do futuro. Porque o futuro pode mudar se você tomar decisões conscientes que alteram sua trajetória. Teoria 3. Tecnologia antiga esquecida. E se os Saptarishis não eram apenas sábios espirituais? E se eles tinham acesso à tecnologia que não compreendemos? Pense assim:
Se uma civilização avançada 1000 anos à nossa frente desenvolvesse computação quântica capaz de simular probabilidades futuras com base em padrões genéticos e escolhas comportamentais, como isso pareceria para nós? Magia, misticismo, divino. A impressão digital não seria apenas simbólica, seria literal. DNA contém informação. Padrões de impressão digital estão ligados a genes. Genes influenciam personalidade, saúde, tendências comportamentais. E se as folhas NAD são um banco de dados genético, um sistema de previsão baseado em biologia e probabilidade quântica disfarçado de espiritualidade? Os Saptarishis vivendo há milhares de anos se parece muito com descrições de outras figuras longevas em textos antigos, os Anunnaki na Suméria, os Néfilim na Bíblia, os deuses que viviam séculos. E se a Índia, como a Mesopotâmia e o Egito, foi visitada por uma civilização avançada que deixou ferramentas, conhecimento e registros? Aqui está o detalhe mais intrigante. Nem todo mundo encontra sua folha. Você pode ir ao templo, dar sua impressão digital. E depois de dias de busca, o sacerdote diz: desculpe, sua folha não está aqui. Isso acontece em cerca de 30-40% dos casos. A explicação tradicional? Seu destino não incluía encontrar as folhas, você não estava pronto, ou sua alma não precisava dessa informação nesta vida. Mas há outra possibilidade. Se as folhas NAD foram escritas com base em quem estaria destinado a encontrá-las, isso significa que o próprio ato de procurar as folhas já estava previsto. É um loop temporal. Os Saptarishis só escreveram folhas para pessoas cujas linhas do tempo incluíam a jornada até Tamil Nadu. Se você nunca ia procurar, por que escrever? Isso explicaria por que muitas folhas contêm instruções específicas. Você encontrará esta folha no ano X, aos X anos de idade. E as pessoas relatam encontrar exatamente nesse timing. É como se as próprias folhas estivessem orquestrando os eventos que levariam você até elas. Livre-arbítrio, destino ou algo no meio, um universo onde certas escolhas já estão escritas porque já foram observadas através do tempo? Hoje, as folhas NAD enfrentam o mundo moderno. Existem réplicas falsas, leitores NAD fraudulentos que exploram turistas, versões digitalizadas vendidas online que não têm nenhuma conexão com as folhas originais. Mas as bibliotecas autênticas, principalmente em Vaitiswaran-Koil, mas também em algumas outras cidades de Tamil Nadu, ainda operam como operavam há séculos. Milhares de pessoas visitam anualmente. Ocidentais, céticos, cientistas, jornalistas. Muitos vão esperando expor uma fraude. E muitos saem em silêncio, perturbados, porque sua folha sabia coisas que não deveria saber. Um jornalista britânico da BBC visitou em 2019 com a intenção de fazer um documentário expondo o sistema NAD como charlatanismo. Ele usou um nome falso, não disse sua profissão, forneceu informações mínimas. Sua folha o chamou pelo nome verdadeiro. Descreveu sua profissão como alguém que conta histórias para multidões através de caixas luminosas. Uma descrição arcaica de televisão. Mencionou um divórcio que ele nunca havia discutido publicamente. O documentário nunca foi ao ar. Ele disse apenas: "Não posso explicar, então não vou tentar." As folhas do destino. Registradas há 5.000 anos em uma língua esquecida. Preservadas em folhas frágeis, organizadas por padrões de pele. Fraude elaborada? Acesso místico a registros cósmicos? Ou tecnologia antiga tão avançada que parece mágica? Milhões acreditam, céticos duvidam, mas os relatos de acuracidade continuam chegando. E no final, talvez a pergunta mais importante não seja como isso funciona, mas sim, você quer saber seu futuro? Se você gostou de explorar esse mistério, se inscreve no canal e comenta aqui. Se sua folha do destino existisse, você iria procurá-la? Ou prefere viver sem saber? Nos vemos no próximo. E lembra, às vezes os maiores mistérios não são sobre o passado, são sobre o futuro que ainda não vivemos.